alunos, eu vou passar uma breve noção da poda de formação da videira, tá? Que ocorre logo após o plantio das mudas. Bom, então assim, com relação à poda, né, embora a gente vai ver isso na parte de manejo, seria o conjunto de cortes feitos em uma planta, né, de modo a formá-la adequadamente quando jovem e regularizar a sua produção, mantendo o completo equilíbrio entre a frutificação e a vegetação. Bom, com relação aos objetivos, né, então modificar o vigor da planta de acordo com o objetivo da produção, produzir com qualidade, manter o porte da planta facilitando o manejo, modificar a tendência da planta a produzir mais os ramos vegetativos, produzir mais ramos vegetativos que frutíferos, conduzir a planta de forma desejada, suprimir ramos supérfluos, inconvenientes, doentes e mortos, né? Aí inclui também a poda verde aqui, e evitar a alternância das safras. Bom, com relação à época de poda, normalmente a gente poda o mais próximo possível da brotação. Aí você tem normalmente uma brotação mais eficiente, né, uma brotação mais homogênea, você diminui o risco de geada, né, e conforme a variedade, variedades precoces, se poda mais cedo, né, tipo um Pinot, por exemplo, né, um Bordeaux, você vai podar em agosto, final de agosto, terceira semana de agosto, né, e um Cabernet Sauvignon normalmente você poda mais tarde, um Taná, né, ali em setembro. Então tem que avaliar a mão de obra disponível, né? Em relação ao tamanho da área, se você tiver uma área maior, tem que começar normalmente mais cedo, em função da tua disponibilidade de mão de obra, né? Hoje tem a poda antecipada, tá? Que você poda normalmente de março até 15 de abril. Eu fiz experimentos, até foi objeto de TCC de um aluno, e foi eficiente. Botou mais ou menos na mesma época, né? Pelo menos onde foi feito ali em Cotiporã, na mesma época que a poda normal em agosto, né? No entanto, a gente fez na granja ali e antecipou bastante, né? Não teve a mesma resposta. Então, essa aqui é uma pergunta que eu coloquei para vocês, né? Descrever o sistema gemário aqui, que vocês estão vendo na brotação desta parreira, né? E aqui também descrever essas gemas, as características dessas gemas aqui, tá? Bom, com relação à poda de formação, então, começa pelo processo, preparar a área normal, né? É feito o plantio da muda, que é uma muda de enxertia de mesa, né? Vocês podem ver pela cera, né? Aqui está faltando o tutor, então quando você planta já teria que ter o tutor, né? Bom, aqui o que acontece? É normal acontecer isso. Então a muda vem com 6, 7 gemas, você faz a poda como está aqui, né? Você faz a poda 2 gemas e você vai ter a brotação verde que vai desenvolver. Aqui, por exemplo, nós tínhamos 2 brotos, né? Mais ou menos nessa fase você eliminaria um dos brotos, deixando só o broto principal mais desenvolvido. Que seria conduzido, está faltando o tutor aqui, mas aqui eu tenho, né? Então isso vai ser conduzido, né? A cada 20, 30 centímetros você vai amarrar, né, em função de para não quebrar, vento, né, e que o caule dele já fique, já tenha um direcionamento, né, mais reto, tá? Bom, aqui seria o ponto da desponta, né? Mais ou menos quando ele passou do arame, tem um certo diâmetro, né? Você vai fazer o processo da desponta aqui. O que vai acontecer então? Então eu despontei o ramo logo abaixo da primeira corda, mais ou menos uns 15 centímetros, né? Vai ocorrer a brotação das feminelas. Ou seja, eu utilizando, né, que é o normal, né, nós utilizarmos 2 braços, certo? Vai ter ocorrer logo abaixo do corte, vai ocorrer a brotação das feminelas, e eu vou conduzir essas feminelas, certo? Na primeira corda. Certo? Aí vou amarrando, né, e direcionando. Se acontecer de eu ter alguma brotação, que não as 2 brotações que foram formar o tranco, eu elimino, né, através da poda verde. O que faltou eu falar para vocês aqui? Bom, no caso da latada é a mesma coisa. A única diferença é que eu vou ter esse corte, né, próximo do arame, que é 1,90, 2 metros é o arame. Enquanto que a espaldeira varia de 1 metro, 1,10 m, 90 centímetros, né? Então aqui estou mostrando o processo de condução, à medida que a planta vai desenvolvendo, eu vou desbrotando ela e conduzindo. Normalmente você usa essa máquina de amarrar aqui, né, com plástico, que é uma máquina bem interessante. Inclusive você usa depois para direcionar os ramos, né, da vegetação verde, espalhando os ramos mais ou menos 20 a 30 centímetros, né, para não ocorrer o adensamento. Também é utilizada aí na parte de produção. Bom, aqui a planta no segundo ano, né? Essa aqui eu coloquei assim com o objetivo de entender que às vezes eu posso simplesmente conduzi-la para um lado, não conduzo ela para os dois lados, né? Eu acho mais eficiente para um lado só porque você diminui a questão do efeito da gema, né, da ponta do ramo, que ela vai ter mais vigor, né? E com o tempo a casa tendo uma tendência a não brotar muito bem nas gemas mais de trás, né? E claro que eu teria no máximo um espaçamento de 1 metro. E é normal fazer isso, né? A gente nunca
faz uma poda com um ramo muito grande. Normalmente a poda ela é feita com 4, 5, 6 gemas, mais ou menos, para evitar a questão da dominância apical, brotar mais na ponta que na base, né? E você ficar com falhas no vinhedo, certo? Então aqui no segundo ano, né, eu já tenho a formação dos esporões, certo? Que seria oriundo desta poda aqui, né? Nesses ramos, né? Esse ramo aqui ele continuaria, você amarraria ele para fechar o espaço total destinado à muda. Se eu tiver, por exemplo, um espaçamento de 1,25 m, eu vou ter 60 centímetros aproximadamente de cada lado. Né? Então, no primeiro processo de poda, você vai ter em torno de 40 a 50 centímetros e finalizaria terceiro ano de poda, né? Que seria agora. Então, este ramo aqui ó, foi aquele ramo que eu deixei, ele seria direcionado para encostar na próxima planta. Aqui eu tenho uma falha, né? Mas o certo seria, se eu tivesse uma planta aqui no centro, né, eu teria o fechamento deste espaço aqui, que seria 1,25. Uma coisa muito errada que é comum quando eu faço o processo de formação, eu não posso deixar esse espaço aqui. Ó. Eu vou perder produção. Aqui caberia um esporão no meio, então isso aqui tem que ficar bem próximo e amarrado. Bom, finalizando então, posterior a isso, né, posterior a essa questão da formação, né, lá pelo terceiro, quarto ano, né, eu já vou ter a planta praticamente formada. Normalmente se mantém essa mesma formação aqui. Aqui é uma planta, essa aqui lá na miolo, certo? Então aqui foi feito poda curta, então se manteria a poda curta, né? Sistema de espaldeira é muito comum usar poda curta, em vez da poda mista, né? Então aqui, isso aqui já é na Recipe aqui em cima, né, foi feita uma poda do Cabernet Sauvignon, né, com poucas gemas, né. Aqui seria uma poda um pouco mais rica, mas é o mesmo processo, né. Fazer a poda curta aqui com 1 ou 2 esporão por ponto de produção, né. Que esses pontos de produção eles foram definidos no processo de formação, né. Então eles foram definidos quando eu tô fazendo a formação aqui, ó. Então aqui, né, eu estou definindo o espaçamento. Se eu tivesse, por exemplo, ramos muito próximos, eu eliminaria aqui. Né? Normalmente se deixa uma distância aí de 12, 15 centímetros entre uma gema e outra, né, para não ter um adensamento da vegetação, ter problema de fertilidade nas gemas, ter problema de acúmulo de umidade, por consequência, doenças fúngicas e problema de qualidade também da frutificação. Então, no final, nós teríamos essa condição, no caso da poda espaldeira, né, poda curta, que não seria muito diferente, né, que se faz no sistema dilatado. Né? No entanto, no sistema dilatado, a gente usa poda mista, que o objetivo é a produção e as varas têm uma característica produtiva muito grande. Né? Aqui, apenas para complementar, né? Então, a condução seria nesse sentido, então puxando um ramo para cá e outro ramo para lá, né? E posterior, ao longo do processo, né, se puxam as varas, né, que ocorre esse processo de brotação. Mas aí na questão de manejo, né, vocês teriam a explicação melhor do processo de poda, né? Tá? Então aqui planta já produtiva, né? Quarto, quinto, sexto, sétimo ano. Certo? Aqui o Y, né? Que seria o mesmo processo, né? Não mudaria nada, formaria o ramo aqui no tronco principal. Tá? Aqui já seria a poda de produção. Então é mais ou menos para dar uma noção para vocês, né? Que vocês leiam o material postado e aí fica um pouco mais fácil essa questão do entendimento.